Então, o que nós vamos fazer aqui agora, tanto eu como a professora Andréia, é de mostrar mais rapidamente isso. Quando nós ouvimos a expressão gênero, não nos parece absolutamente nada demais a palavra em si. Que problema que teria uma palavra, né? O uso de uma palavra dessa na educação, ou o que significaria a aplicação de gênero na educação, porque, como vão poder ver depois, as citações que estão na base vão poder ver que está lá presente. O Plano Nacional vai retirar, planos municipais, mas o fato é que ela está sendo apresentada novamente na base. E essa discussão sobre gênero, que os professores de gênero insistem em dizer, eles não querem discutir a questão de gênero. Vou começar por aqui, para dizer que isso é uma grande falácia. Até 2013, ninguém ouvia falar disso publicamente. Como assim, nas televisões, de modo geral. Era uma coisa assim, silenciosa. Ainda que algumas pessoas na universidade tenham ouvido falar, ou tenham tido em alguma disciplina, né, sua pedagogia ou letras, as licenciaturas de modo geral, isso não é bem conhecido. Isso se torna conhecido justamente porque está sendo discutido, está tramitando no Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação. Nós éramos professores que estávamos lá, debatendo o Plano Nacional, e vimos a presença do gênero. E começamos, então, a discutir, de fato, e levantar fontes acadêmicas sobre a questão de gênero. Ambos os lados, por 1 ano e meio, discutindo. Só que isso não foi filmado, ou seja, quer dizer, filmado foi pelo Congresso, mas não saiu na Globo, não saiu nas televisões, mas houve uma discussão. Eles insistem em dizer que não aconteceu. Não, como não? Nós estávamos lá por 1 ano e meio, toda semana, quando se discutia este assunto. O problema é que, pelo fato de não ter sido aprovado, então não houve discussão. Quando também foi no plano municipal, eu não acompanhei aqui, mas em muitas regiões, a nossa de São Paulo foi em mais de 1 ano de discussão. Só que o problema é qual? A professora de gênero vinha e fazia casuística, não apresentava argumento. Chegava lá, nunca tinha visto a professora, aquela professora que foi debater comigo em Guarulhos. Tal, né? Entrei na mesa. Você falando de mim. Falei, prazer, professora. Não, nunca te vi na vida. Não. E o que você está perguntando de falar da minha vida? Eu não estou aqui para falar da sua. Vamos falar do assunto, do tema. Né? Ajude o povo. Não fique aqui usando de rótulo, de estratégia linguística para impedir as pessoas de estudarem o assunto, porque o que vocês querem é que ninguém saiba. Essa que é a realidade. Então a gente já entra assim, por quê? Porque as pessoas têm qual ideia? Qual é a ideia apresentada pela mídia, academia, enfim, de modo geral, qual é? Gênero seria o seguinte, gênero seria uma hipótese, uma teoria, pela qual, sendo usada a ferramenta educação, nós iríamos trabalhar com as crianças, com os jovens, para chegar a uma sociedade igualitária, onde houvesse menos violência, não só contra mulheres, mas contra minorias, tivéssemos o respeito. Seria uma ferramenta anti-bullying. Praticamente é isso. Então, aqui está a maneira de apresentar. Dos anos 90 para cá, há uma presença mais real, fora do país, de usar falando, olha, igualdade de gênero, seria igualdade de sexo. Será que é um sinônimo? Será que é isso? E aqui a minha questão, então. Dentro do período meu de estudo sobre isso, que aqui vou ter que reduzir bastante, né? Eu quis olhar se de fato a mulher, como elas apresentam, ela sai ganhando mesmo. Se de fato estão preocupadas com a mulher. Se quando é aplicado o gênero, eles chegam realmente ao respeito que precisa se ter, porque há violência contra a mulher, então vamos trabalhar, a ferramenta é o gênero, então tá bom. Então vamos ver um pouquinho o que está nos livros de gênero, não nos livros dos jovens, mas nos livros das teóricas.
para ver aquilo que não é apresentado para o povo. Você pode colocar aquela apresentaçãozinha. Eu peço desculpas porque o pendrive ele não abriu, a gente tentou com a internet, corrompeu, então a gente reduziu só com alguns textos. Aquele que tem, não esse não, o do lado. O do lado. Esse, abre aqui. Isso, aí você coloca. Como corrompeu, então a gente teve que. Saiu as imagens todas e tal. Essa é Judith Butler. Alguém já estudou gênero? Fica tranquilo, né? Não vai fazer sabatina nem nada. Alguém já estudou gênero aqui? Já ouviu falar melhor e tal? Pode dar no teu abraço? Fica tranquilo. Tá, ok. Já ouviu falar de Judith Butler? Sim, já. Ok. No simpósio anterior. No outro, perfeito. Mas fora o simpósio, eu tinha ouvido falar? Bom, Judith Butler é o ícone de gênero. Não foi ela quem forjou a concepção de usar da palavra com desrevestir o sentido próprio da palavra e dar um novo sentido à palavra. O que quer dizer isso? Porque ela é professora de retórica. Cadeira, você imagina uma cadeira. Copo, você imagina um copo. Parede, enfim, você tem uma imagem, um símbolo pela própria língua, pela própria linguagem. Então, para Butler, a palavra aqui ela é como que subtrair do seu sentido, e é um novo sentido político, como ela diz, um sentido político. Então eu vou colocar aqui as frases do livro de Butler. Vai falar, estamos interpretando. Vamos ver o que está no livro dela. Próximo. Tem como aumentar isso aqui? Não, tá bem, tudo bem. Tá bom, eu leio aqui também de qualquer forma. É que facilitava para todo mundo, né? Então são várias frases de alguns livros de Butler para poder ver como é o que ela vai entender de gênero. Não tem como. Mas aí na hora que ele aplicar, vai. Não pode abrir. Não, tudo bem, então. Só que está na primeira de cima, né? Então, olha. Então, começa assim. Nós vamos vendo gradualmente como ela vai aprofundando para poder mostrar qual é a intenção de gênero. Não existe uma identidade definida, uma região do especificamente feminino diferenciada do masculino como tal. Butler, em seu livro Gender Trouble, o problema de gênero, ela advoga por uma superação de uma hiperestrutura, de uma estrutura, cuja a estrutura que acaba fazendo uma violência. Qual é a violência que ela entende? É impor identidade. O fato de colocar uma identidade numa pessoa, ou por ela ter uma identidade, é porque você põe, né? É que você tem naturalmente uma identidade. Aquilo que é o mais intrínseco do ser humano. Não estou falando de fenômeno religioso, né? Você é algo. Você existe e é alguma coisa. Para Butler, ela começa por aqui. O problema está na identidade. Então ela quer e advoga por dizer que não há uma identidade. E vai explicitando isso. Acho que já dá para ver. Escopo de todas as minhas obras é utilizar o desejo para derrotar toda e qualquer identidade. Pode pular essa, coloca essa de baixo. Tem uma frase. Isso. Você vai ter que fazer assim, tá bom. Essa frase também é usada por uma entidade chamada ANIS, ANIS, tem um site, anis.com.br. Você vai encontrar no site, um site favorável a gênero no Brasil e trabalha gênero. A mesma ideia que está no livro de Butler. O gênero seria uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, jamais plenamente exibida. Para quem talvez tenha uma dificuldade por causa da linguagem de Butler, ela quer dizer, não somente aqui, mas em sua obra, que você não é nada e nem nunca será. Uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada. Você não é, e a identidade é algo fixo. Não, você não tem nada fixo, você não tem identidade. Jamais plenamente exibida. Jamais você será realmente alguma coisa. Então começa por subtrair a identidade da pessoa humana. Não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero. Essa identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como seus resultados.
Ou seja, ninguém é nada. Você é como que você tem uma performance. Ou seja, você tem uma performance de mulher. Você age, isso é performatividade. Você age como se fosse. A gente identifica que, pelas suas atitudes, isso é uma mulher, e porque você age desse modo. Uma teórica que Butler cita nesse seu livro, essa francesa, Monique Wittig, escreve um livro sobre o mundo lésbico, né? E o mais interessante em seu livro é que ela mesmo diz que elas não querem defender as minorias e nem as mulheres. A Monique, que é citada pela Butler, ela coloca: não se trata de defesa de mulheres ou mesmo de lésbicas, mas da quebra da hegemonia heterossexual. Toda a sua obra é para advogar isso. O problema não é que eu estou interessado em que você me respeite. Sei que não pode existir. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desconstruir identidade. Coloca na próxima. O próprio sujeito, aqui, está entre aspas para ela, mulher não pode mais ser entendida em termos estáveis. Você é alguma coisa. Ou permanentes. Há uma farta literatura, a qual ela não cita, que mostra que há muito pouco acordo sobre o que constitui ou deveria constituir a categoria mulher. Rigorosamente falando, não se pode dizer que existe uma mulher. Então, na ideia de Butler, não existe. Isso é uma imposição, a sociedade, desde sua existência, ainda que não tenham fontes primárias para provar isso, vem impingindo e repassando e impondo, então, o que é uma identidade de homem, de mulher. Então eu preciso fazer uma alteração. E essa alteração, para chegar a uma sociedade que talvez teria existido, teria que ser pela desconstrução da linguagem. Eu vou desconstruir a linguagem, então eu não falo mais mulher, eu não falo homem, eu não falo homossexual, eu não falo nada disso, porque tudo isso é mera construção. É apenas uma linguagem. Eu retiro tudo isso, porque no fundo eu quero tirar a identidade. O sujeito, veja, citação aqui, com página. O sujeito, o eu, o indivíduo, são conceitos falsos. Só tem realidade linguística. Para ela, a linguagem é uma ferramenta de poder. Então você usa isso como convém, porque você já tem na sua cabeça isso. Muitos promotores de gênero acreditam que a mãe, quando está grávida e que faz o seu ultrassom, o primeiro a fazer isso é o médico. Na hora que vai nascer o bebê, ou antes de nascer, faz o ultrassom e fala: olha, o seu menino. E aí na cabeça da mulher pula a cor azul, pula o brinquedo, o quarto, não sei o que e tal. Então que são os primeiros violadores, porque eles já estão impingindo e depois vão tratar desse modo. Eu tenho que tratar de forma neutra. As mulheres são citações, tá? Não são nossas. Está no livro isso. É de Butler. As mulheres são mulheres porque posam como se fossem. Veja, nasceu não sei, Manaus, nasceu em Nova York, em Tóquio, qualquer lugar e tal. Houve um comando para te impor que você seja deste modo. Aqui é muito interessante. Aqui é a declaração clara de suas intenções. Não há um ou dois sexos, mas tantos sexos quanto há indivíduos. Ou seja, quantos sexos tem? Então, quantos bilhões somos? 7 bilhões, tá? A proliferação ilimitada dos sexos provoca a negação do sexo como tal. Aqui está a intenção. Ou seja, a proliferação ilimitada dos sexos provoca a negação do sexo como tal. Então, eu não estou querendo proteger ninguém, eu estou querendo desconstruir a realidade. Porque esta é a função, o objetivo de gênero, é desconstruir realidade. É uma ferramenta de desconstrução da identidade de uma pessoa. Só que você está imaginando que é para você. Não, é para criança. É diferente. Eu vou mostrar vídeos aqui de aulas de gênero em alguns países do que é uma aula de gênero. Não é aula de educação sexual, tá? Você já está pensando, vou ver, vai ser, relaxa.
Fica tranquilo. Gênero não é orientação sexual. Orientação sexual é diferente de gênero. Gênero é desconstrução. Orientação sexual é levar a atividade sexual. Tem uma coisa pior uma que a outra? Bom, o problema de gênero é que o gênero ele está negando a realidade. Eu estou tirando a capacidade antropológica da pessoa se reconhecer como tal. Saiu um recente estudo que na Europa, por conta da implementação de gênero, já faz muito tempo que está sendo feito, mais de 25 anos, e agora já estão tendo resultados a respeito disso. A maior parte dos resultados mostram que há uma confusão generalizada. Muitos jovens com problemas de ordem psiquiátrica, procurando auxílio médico e tal, por conta de não sei mais quem eu sou. E assim, são vários organismos governamentais. Volta lá para mim. Muito bem. Um livro, não é? Por mais que Butler seja importante, o ícone de gênero do mundo, baixa para mim essa apresentação. Vamos ver aqui um vídeo de uma feminista, uma das mais importantes no Brasil. Ele tem 3 minutinhos, mas eu vou colocar apenas 1 minuto dele. Eu te peço para você parar para falar. Então você põe esse aqui, não existe mulher. Ou seja, não sou eu falando, é uma feminista falando claramente sobre isso. E ela vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Não é ela está só levantando questionamento para Berenice Bento. A posição queer não é diferente da noção de essencialismo estratégico? Essa é a Berenice Bento vai falar agora. Alô? É uma excelente questão. Essa é uma discussão que nós temos tido, um embate fortíssimo e que tem delimitado o campo. Quer dizer, como utilizar o essencialismo estratégico. Quer dizer, você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda, né? Isso tem sido muito grosseiramente, né? Berenice Bento então nos diz: não existe mulher, é um símbolo. E fala um pouco mais. Usamos esse símbolo, ou seja, eu uso a mulher, mas eu não estou interessado nisso aqui. Eu uso a mulher, estou usando, estou instrumentalizando. Qual a finalidade? Construir uma agenda política. É defesa da mulher? Teoricamente, nos livros todas as promotoras de gênero, não há interesse pela mulher, sendo mulheres, pelo movimento de defesa da mulher e tal. Elas falam, isso aqui é o seminário queer, 2015, ocorreu no Sesc Vila Mariana, Judith Butler veio ao Brasil, estava no mesmo evento falando sobre gênero, sobre queer, gênero e tal. Porém, é muito interessante a continuidade do vídeo, porque Berenice Bento ela usa esse termo, essencialismo estratégico, uma linguagem técnica, assim, filosófica, que quer dizer o seguinte: as coisas têm uma essência, elas são algo. Então, quando você fala mulher, você está essencializando. Ao essencializar a mulher, eu falo mulher, então, portanto, existe um homem. E isso daqui é que vai gerar violência. Então, ela dá a ideia aqui de essencialismo estratégico, por quê? Porque existe uma estratégia em usar o símbolo mulher. Porém, ela é contra isso. Ela deixa claro isso. Ela vai falar nesses 3 minutinhos, ela fala: eu sou contra usar a mulher. Tem que dizer claramente, você não existe. É muito bom ela falar desse jeito. Fala assim: eu não vou te enganar, mulher, eu quero te proteger. Eu vou fazer isso por você. Você, mulher que sofre violência. Não. Esse é um tipo, dentro do movimento que seria em defesa da mulher, um tipo de ação. Ela não é dessa praia. Ela é da praia que, não vamos mentir. Vamos falar claramente, você não existe, não estou defendendo você. Vamos adiante nessa agenda aqui. Muito bem, Berenice Bento, abaixa para mim. Abre aqui lá aquela outra apresentaçãozinha do lado do PowerPoint aqui. Aí você, vamos ver. Perdão, isso. Abaixa, vai abaixando para mim.
Pode ir, vai passando, pode ir, vai, pode ir. Ou mais, vai, pode ir. Pode ir, deixa eu falar como vai parar. Ah, peraí, volta só uma. Aqui. Emma Watson, conhecem? Harry Potter? Ok. Quando você quer vender alguma coisa, você não chama um mendigo da esquina. Né? Ah, vem falar de gênero. Você chama uma atriz. Olha, tal. E aí você tem um discurso dela na ONU, que está no YouTube, você ouve, você fala dali. Eu creio. Estou contigo. Porque ela está falando de igualdade de gênero, então você está imaginando sinônimo de sexo. Bom, não falaram para ela, não deram livros de Butler, de John Scott, que é uma das teóricas aqui no Brasil estudada, uma mulher, John Scott. Em todos os seus livros não tem mulher, só não avisaram Emma Watson ao falar isso. Né? E não só ela, mas todos os outros que vendem essa imagem de busca de igualdade em dignidade, que deveria ser isso. Há diferenças, mas tem que se respeitar a dignidade de ambos. Muito bem. Isso é o que querem falar para a gente. Há uma busca pela igualdade. Vai para frente? Vamos ver a igualdade na prática. Pode ir. Aqui. Aqui é Ronda Rousey, lutadora de UFC, foi campeã mundial durante algum tempo. Ela deu uma entrevista. Anota o nome, Fallon Fox, é o rapaz aqui, que solicitou ao UFC o direito de lutar na categoria de mulheres. Então ele solicitou o direito de lutar e o UFC concedeu o direito. Ronda diz que não lutaria com Fallon Fox. Ela, mulher, não luto com ele, que se sente mulher, porque ele fala o que é o gênero, traduzindo em palavras simples. É que eu tenho um corpo, a minha biologia, o meu sexo assinalado, você identifica como homem, mas eu não me vejo, não me sinto assim. Então, portanto, como não há identidade, eu posso me sentir a cada momento, não existe fixidez, há algo fluido, eu posso modificar em qualquer momento. Vamos ver o que aconteceu então. Próxima. Fallon Fox luta com Tamika Brents. Bem fraquinha pelo braço, como pode se ver, Tamika. A luta não demora 3 minutos. Tamika tem 7 pontos. Ah, mas é o UFC. Bom, o UFC entre 2 mulheres é uma coisa, o UFC entre 2 homens é uma coisa, o UFC entre um homem e uma mulher é diferente. 7 pontos, uma fratura muito grave nos olhos. E ela deu uma entrevista, Tamika Brents. Na entrevista dela, ela diz assim: olha, num clinch, quando os lutadores ficam lá abraçados e tal, fala, eu não conseguia fazer nada. Então é que esqueceram de falar para a Tamika o seguinte: Tamika, é o seguinte, olha, existe ciência, tá? Realidade, tá bom? Ele está se sentindo diferente, só que ele esqueceu de avisar para as fibras musculares dele. Esqueceu de avisar para a potência física que lhe é conferida pela sua composição óssea e pelos seus hormônios. Pode injetar hormônio à vontade. É comprovado, isso é ciência, isso é realidade. Não é discriminação fisiológica. Um jogador, um lutador, um corredor de 100 metros, pega a mulher mais veloz e o homem mais veloz. O homem vai ganhar, o Usain Bolt, por uma questão fisiológica. Não lhe faz melhor, é apenas fisiológico. Há uma diferença, apenas aqui. E veja, ok, vamos conceder o direito de Fallon Fox lutar. Não era para defender a mulher? Cadê as defensoras das mulheres? Tamika não foi defendida. E muitas outras falando, não queremos. Por contrato estão obrigadas a ter que lutar. Aí um homem veio falar, um lutador de peso pesado chamado Mitrione. Falou, isso é um absurdo. Ele não luta na categoria de homens, porque ele não ia ganhar dinheiro, ele ia perder. Então ele vai lutar na categoria de mulheres. Né? Ele foi suspenso, porque falou óbvio. Ele falou, está batendo em mulheres. Não está defendendo mulheres. Próximo. Isso aqui é o Diário Oficial, dia 6 de março de 2015. Artigo 6º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Na verdade, existe um erro nisso aqui, porque identidade de gênero, não existe identidade na hipótese de gênero. Então já isso aqui é arcaico. Né? Então, quem escreveu isso aqui não conhece a questão de gênero. Pode colocar para frente. O banheiro foi aplicado em Belo Horizonte,
menino pequenininho, foi à escola, o pai viu depois, estava com xixi nas calças, foi ver, porque no banheiro, o banheiro tinha se transformado em um banheiro, então unissex, um banheiro de gênero, que é um banheiro, já que nós não temos qualquer diferença a não ser anatômica, fisiológica, não há porquê, temos um banheiro separado, vamos entrar juntos no banheiro, né? O menino, enfim, se sentiu incomodado porque criancinha. Ali se desenrolou uma série de coisas que eu não vou me alargar aqui, mas o fato é que se alegava que era uma determinação da secretaria, se mostrou diário oficial da União e tal, mas não era nem lei no Brasil, não passou no Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, já era de orientação sobre o assunto. Mas ok, você não acha que tem que ter o banheiro de gênero? Bom, vamos ver a questão de forma objetiva, né? Vamos defender alguém que queira usar o banheiro de gênero. Um homem que possa dizer, eu não sou, ou uma mulher que diga, não, eu também não sou mulher e vou usar o banheiro junto. Será que ninguém vai usar desse argumento para usar o banheiro de gênero? Essa é a pergunta. Será que a integridade física de uma mulher estará assegurada no banheiro de gênero? Apenas perguntas. Uma professora de gênero lá em Guarulhos falou assim, mas você pode afirmar que haverá violência contra a mulher? Eu falei, não, ok, professora, eu não posso. E a senhora pode falar que não vai ter? Não, fala pra mim, não tem violência contra a mulher? Não tem? Tá bom, uma menina de 8 anos de idade entra no banheiro com 3 garotos, porque isso aqui é para escolas. O governador do meu estado, Geraldo Alckmin, baixou o decreto para todo o estado banheiro de gênero, porque ele não vai usar o banheiro e tal. Então, ele baixou o banheiro de gênero para todo mundo, né? E aí o pessoal fala, não, olha, isso aqui é para o respeito. Ah, ok, então a menina de 8 anos entra no banheiro com 3 rapazes, lá de 13, 14, 15 anos, porque não tem diferença nenhuma. Será que não pode acontecer alguma coisa? É uma questão... Uma professora em Cuiabá levantou a mão. Pensei que até ela ia concordar e tal com o banheiro. Ela falou, professor, na minha escola não tem tal banheiro. Mas eu queria relatar uma situação. Ficou público, foi gravado e tal, né? Na minha escola, é o banheiro assim, de mulheres e o de homens. Ou seja, meninas, as alunas e nós, professores, usamos o mesmo banheiro, e os garotos com os professores homens também. Eu fui ao banheiro, cheguei lá e encontrei um rapaz. Como eu nunca me peguei nessa situação, eu não soube me sair muito bem, talvez eu tivesse saído melhor e tal, mas eu falei para ele, por favor, você pode me dar licença, eu vou usar o banheiro. Ela falou isso publicamente, numa palestra dele, então, em Cuiabá. Aí o garoto enfiou o dedo na cara dela e falou assim, se você me discriminar, eu te processo. Aí ela, professor, me disseram isso na minha capacitação, que haveria mais respeito. Que eu, enfim, para nós mulheres, inclusive, e tal, eu pensava que gênero seria isso. Agora ele falou desse modo. E eu queria usar o banheiro. E aí eu fui usar o box, porque eu ia falar o quê para ele, não sabia o que fazer. E ele ficou fazendo chacota de mim, enquanto eu estava lá dentro usando, porque eu não saía, eu precisava usar e tal. Eu falei, então, professora, gênero realmente é uma ferramenta para ajudar as mulheres, como pode se ver. Na teoria e na prática. Eu poderia colocar aqui dezenas, centenas de situações em todos os países que estão ocorrendo sobre isso aqui. Mas vou mostrar um dado interessante. Próximo. Peraí, deixa eu ver. Não, vamos entrar nelas aqui agora. Onde é que está o dado? Pode passar? Pode ir. Vai. Pode mais. Pode indo. Pode ir. Pode ir. Pode. Aqui. Perfeito. Ok. Esse aqui é só um dado interessante, tá? Eu quero finalizar e passar para a Andréia. Conselho Nacional Sueco de Prevenção ao Crime. Não é uma ONG, tá? É um dado governamental. Suécia foi o primeiro país a aplicar gênero no mundo. Em 1975, 421 estupros. 2014, 6.620. É por causa do gênero? Lá não tem a causa dos muçulmanos se aproveitando da situação? Tem, é verdade. Mas os estudos são bem interessantes. Eles analisam desse Conselho Nacional de Sueco de Prevenção ao Crime que após a implementação de gênero, com banheiro de gênero, com uma série de coisas que gênero foi colocando, quem saiu perdendo foi a mulher. O Fantástico, que é só verdade o que se mostra lá dentro, disse que a Suécia é o melhor país para se ver na Europa. É a segunda capital de estupro no mundo, oficialmente, tá? Excelente o país, não é? Nossa, para quem então será? Para nós, homens? Porque você pode fazer de forma ilesa? Gênero
constrói-se uma ferramenta contra a mulher muito potente. Porque há casos de homens, isso já se começa a cogitar, de homem que de repente bate na mulher, aí o fulano vem lá para, enfim, prendê-lo, vai me discriminar, estou me sentindo mulher. É briga entre mulheres aqui, filho. Sai daqui, senão é outro processo aqui. Lei Maria da Penha, pode ser, né? Mas não. Ah, isso não ocorrer. Lógico que ocorre. Olha aqui o UFC está acontecendo. Não é só ele. Tem muitos e muitos casos. Agora eu quero terminar. Fecha a apresentação para mim. Abaixa ela. Teria muitos dados, mas vai gastar tempo. Então, vamos ver aqui como é vendido o gênero. Então, teria vários vídeos, mas eu quero mostrar na... Anti-bullying, né? Esse é um vídeo, saiu em cadeia nacional, ou seja, perdão, saiu na Califórnia. Eu queria ter mostrado um do Ministério dos Direitos da Mulher da França, que faz um documentário e tudo mais sobre anti-bullying, mas eu não consegui baixar. Depois eu dou até os links para vocês. Mas eu vou pedindo separando só para poder mostrar o que coloca. Anti-discrimination program focused on gender diversity is drawing outrage from some conservative groups. Correspondent Claudia Cowan takes up there. Veja como começa a notícia, tá? Então, começa a apresentar que é um programa de bullying, né? E a indignação, o modo de pessoas conservadoras, ou seja, isso é contra, Paulo que é conservador. Ah, não é? Então, é que na verdade é uma linguagem, um rótulo, e bem interessante que eles percebem que o negócio é colar certas palavrinhas, porque aí você passa por um estúpido, por uma pessoa anacrônica e tal. Você não tem estudo nenhum sobre o assunto. Né? Ah, você também é um religioso e tal. Eu posso nem falar de religião, mas para eles é o fato assim, tem alguma coisa escondida e tal. E vamos então ver uma posição mais equilibrada. Ou seja, quem fala favorável é equilibrado. Então, portanto, você é um desequilibrado, você é contra. Vamos lá, próximo. Balanced look. I see a lot of hands. Instead of the 3 R's, these elementary school kids in Oakland spent class time focusing on gender diversity and how they can choose to be a boy or a girl or both. Gender? De escrita. Tá entendendo, né? A escola é o quê? Deveria estar fazendo o quê? Então eu vou tirando os conteúdos, porque o mais importante é o seguinte: a criança não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não tem acesso à educação. Eu não sei vocês, mas assim, vai na Ilha do Marajó, vai lá ver quando tem que pegar jegue, barco, helicóptero, você chegar no lugar e não tem escola, tá? Ou seja, tem vários problemas de educação no país, reais. Não, o que precisa é gênero, é só isso que se vê. Eu poderia mostrar os setores administrativos do MEC, como se investe apenas e tão somente nisso. O pessoal que não sabe de nada de educação só fala de gênero lá dentro. Mas vamos continuar vendo então o que é, na visão do professor de gênero. Identity is about in here. It's about what's up here and in here. As part of a program said to combat bullying, Redwood Heights Elementary brought in Gender Spectrum, an activist group whose mission is to create more gender-sensitive environments for kids. True or false? Animals have only 2 genders. These 4th graders were told that in nature, Dá para perguntar mais as crianças, né? Eu acho que não deve ter psicologia nenhuma, não deve ter estudos em ciências humanas para saber desenvolvimento cognitivo de uma criança. A criança de idade não discute, tá, gente? Desculpa. É um pouquinho de ciência. Tá? Isso aqui é método de Skinner. Alguém conhece Skinner? Controle de comportamento, usado para rato, usado para ser humano. Eu vou condicionando você. Verdadeiro ou falso? Vai, responde. Verdadeiro. Não, é falso. Tá. Aí eu fico usando algumas figuras e eu acabo confundindo. Aí eu gero uma série de coisas. Né? Então, queria ver o pessoal dessas ONGs, qual é a qualificação em educação para poder ficar trabalhando na escola de professores também. Pode ir. things aren't always what they seem. Some dolphins have both boy and girl parts, and clownfish can switch genders. Gender Spectrum says that diversity applies to people too. People can be girls, feel like girls, they can feel like boys, they can feel like both, and they can even feel like, as I said,
I like media. Critics say these lessons amount to indoctrination by activist groups. Public schools are here to serve children and to educate children on behalf of the parents, not to cross the line and violate the rights of parents and families. District officials say the topic of gender expression is part of a larger effort to ensure students feel welcome and safe. Nobody's trying to influence the students to act in a specific way. We're just saying that if a student does exhibit these behaviors, that they should not be alienated, ostracized, or most of all bullied because of it. This school is taking a very extreme position in inculcating these children at a very young age with gender confusion as opposed to gender identity. The school maintains most parents, teachers, and students had no problem with what was taught. But critics say there are not multiple genders, just boys and girls, and that this is the type of curriculum that could become commonplace throughout California if, as expected, pending legislation to teach transgender history to public school kids becomes law. In Oakland, Claudia Cowan. Programa que é aplicado a maioria dos especialistas. Qual é a maioria? Apresenta pra gente. É bom saber disso, porque como é que fala? Especialistas no Brasil desde 1970, saiu toma nota técnica 24 de 2015 do Conselho Nacional de Educação. Diz o seguinte: desde 1970 temos um estudo científico para provar sobre gênero e muitos especialistas. Primeiro erro, Judith Butler diz: gênero não é ciência, não queremos provar nada. Somos contra a ciência. Como é que eles querem provar alguma coisa se é próprios teóricos? O gênero diz que não quer provar nada. Primeiro lugar. Segundo lugar, uma porção de especialistas. Ótimo, entra para você ver. Tem 3.000 pessoas que são chamadas especialistas. 3.000 pessoas querem decidir para milhões de pessoas em todo o país. Isso é discussão? É assim que vai ser realmente discutido, visto a questão de gênero, se é real, se tem que trabalhar, não tem que trabalhar? Ou seja, se faz silencioso, uma norma pelo BNCC, por alguma tramitação, se põe e tem que fazer. Mas espera lá, se o meu filho menor de 16 anos comete um crime, eu respondo por ele. Se eu respondo por ele legalmente, eu não respondo por ele também sobre a qualidade da educação que ele deveria fazer. Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Então só é quando você fala como eles falam. Para finalizar, olha, mas não é só a ferramenta favorável à mulher, também o pessoal fala de minoria. Sério? Abre de novo a apresentação para mim aqui. Eu vi que passou uma imagem que eu não vi que eu tinha naquela apresentação antiga. Vai subindo para mim nos slides lá para cima. Vai mais, um pouquinho mais. Aqui. Bom. Tem um vídeo no YouTube de um francês, onde você pode ver em que ele manda fazer próteses de cavalo. Isso é real, tá? E eu não estou nem tirando sarro, é só para mostrar a hipótese de gênero. Fala que ele sempre sentiu um cavalo, e você vai ver um vídeo na qual ele treina para uma competição de pôneis e mostra o cara treinando com ele. Ele é livre para poder fazer isso, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Mas o problema é que as pessoas pensam que gênero seria para alguma questão de um terceiro, quarto, quinto sexo. Lá na teoria eu já sei que não. Butler diz que não tem nada disso. Gênero extrapola a questão da sexualidade muito além. Ou seja, eu me sinto uma pedra. Pedra eu sou. Eu modifico a minha natureza. Não, é porque você não tem identidade. Isso estão falando para você que você é alguma coisa. É isso. E aqui o problema é o seguinte: aqui ele é adulto. Para a criança, como tem no vídeo da França, a professora chega para a menina fica assim: professora, eu sou menina? Não. Eu sou menino? Não. Eu sou homossexual? Não. O que eu sou? Não sei, não me interessa. Isso é a resposta de um professor? Isso daqui tem nome. Isso é ideologia. Eu estou saindo da realidade, ou seja, em nome de falar que tem gente impondo, eu estou impondo. E onde fica então a liberdade entre pessoas que discordam? Eu sou favorável a gênero, então você tem direito a mais do que os outros que são contrários.
É interessante ver isso também. Porque eu sou favorável, todo mundo tem que se rebaixar o fato de você. Não, tem que ser. Eu sou contra. Não pode. Mesmo que eu não esteja fazendo nada para ninguém. Por quê? Porque colocou um rótulo na cabeça das pessoas que pelo fato de você divergir, você ser contrário. Por quê? Porque 2 mais 2 são 4, não 5. As pessoas têm identidade, isso é ciência. Ah, mas e no caso daquele garoto, daquela garota? Casos se veem como casos. Não é política pública para todo mundo. Tem que se entender isso daqui em outra perspectiva. A quem interessa? Quem é que financia gênero? Como é que se faz isso para colocar para todo mundo dentro dessa plataforma, como a gente vê BNCC, de controle de comportamento, como está acontecendo em muitos países, na Alemanha, na Suécia, na Noruega, Argentina, Estados Unidos e tantos outros. Então, queria colocar um pouco isso, a gente poderia mostrar muita coisa, mas eu vou encerrar da minha parte aqui, porque o meu interesse era apenas mostrar que na prática, se você olhar para fora do país, não há defesa da mulher como as pessoas imaginam, e nem de minorias. Muito pelo contrário, é exatamente o inverso. Os índices de violência só aumentam. Mas nós não estamos falando que vai ter banheiro de gênero, que vai... Mas isso é inteligência, lógico. Eu coloco de um jeito, basta que tenha uma lei para, a partir daquilo, alargar todo, não só o conceito, mas toda a prática que vem no conjunto do que abarca gênero. Gênero é uma ferramenta de desconstrução da identidade. Passo então a professora Andréia, que ela dê continuidade, e da minha parte eu termino aqui. Manda ver, André, se tem um porém, não. Pelo adiantado da hora, então vou me fazer muito breve para a gente, para as perguntas também. São 3 coisas, 3 pontos que eu quero tratar aqui com vocês. O primeiro é o seguinte: vocês podem ter percebido que depois de um tempo, sei lá, de uns 3, 4 anos para cá, a questão de gênero foi pulando, saltando na nossa frente. E no último ano foi muito pior, né? Se vocês conseguem gastar o tempinho precioso de vocês, porque tempo é uma coisa preciosíssima, assistindo a Fátima Bernardes, vocês devem ter percebido que só se falava disso o tempo todo. Toda a programação, toda a grade da Rede Globo foi transformada numa apologia à questão dos transgêneros, da diversidade de gênero. E uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: gênero não defende mulher, como a gente já viu, sabe por quê? Porque se defendesse, se esse povo quisesse defender mesmo mulher, estava no hospital lutando por um parto justo. Se eles defendessem mulher, estava lá na escola lutando para que todas as mulheres conseguissem estar lá estudando com material decente. Se defendesse mulher, estava ajudando as meninas que ficam aí grávidas nas ruas e não tem quem as acolha. Mas para abortar tem um monte, viu? Para abortar, para induzir para o aborto, tem um monte. Se elas estiverem grávidas de mulheres, então, bom, vamos defender uma só, né? A outra a gente mata. Se gênero defendesse mulher, se essa galerinha toda que defende gênero sem conhecer... Porque uma coisa é você acreditar que aquilo é um bem. Outra coisa é você, não conhecendo, defender e não se dar o trabalho de aprender de fato o que aquilo é. Aqui ninguém vai ficar discutindo se tem de discriminar, se não tem de discriminar. Quem é o louco que tem que falar que tem de ter discriminação injusta? Para quê? Ninguém vai falar isso. Esse papo aí é de quem não quer discutir gênero na sua teoria e quer colocar para a gente aqueles que defendem a discriminação, aqueles que defendem a violência contra a mulher. É isso. É toda a teoria de desconstrução da linguagem aplicada ao gênero. Se você não concorda com ele, você ou é conservador, ou é fascista, ou é nazista, ou sei lá o que eles querem te chamar.
porque aí eles inventam. Então essa era a primeira coisa. Quer defender a mulher? Vai para a periferia. Vê quantas estão precisando de ajuda de verdade, mas elas só vão ter ajuda se elas forem de acordo com o que eles pregam. E se for assim é fácil, não é? Ajudar quem eu quero, ajudar quem concorda comigo. Então não vem com balela de que gênero defende a mulher, de que essa turma defende a mulher, porque a única coisa que eles querem é estatística para a agenda deles. Tá? Essa era uma das coisas mais importantes, e que a gente precisa falar na realidade. A gente precisa olhar a realidade e trabalhar com ela. Trabalhar com fantasia não é com a gente, não pode ser. Se alguém acorda de manhã e se sente um dragão, bom, isso é verdade, viu? Isso não é mentira, nem é brincadeira. Pode parecer engraçado, mas tem um rapaz, um homem já, que se sentia mulher, então ele ele virou transgênero, e depois ele se sentia um dragão. E aí ele fez cirurgias para inserir chifres. Isso está aí na internet e as pessoas podem ver, porque ele se sentia inclusive o primeiro dragão trans. Ele bebeu gasolina também? Ninguém é tão louco, né? Tem uma comunidade de pessoas que se sentem cachorros. Então eles se vestem como cachorros e andam como cachorros. Quer dizer, então, você tem o direito de se sentir, de ter a sua esquizofrenia, ou o seu desejo, ou a sua ilusão? É óbvio que tem. Quem defende a liberdade entende isso. Não tem direito ninguém de querer usar disso para fazer política para ninguém. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte: toda essa explosão de gênero se dá por uma razão, e o próprio Tiago falou aqui que nada se dá por acaso, nenhuma mudança estrutural acontece por acaso, não é, sabe, uma mera evolução dos tempos, entendeu? Não é por nada que a malhação agora é sobre sei lá o que da diversidade, não é por acaso. Então, eu vou dizer por que não é. A gente tem um órgão chamado Unesco. A Unesco tem lá na sua filosofia e na sua função, tem um documento do Julian Huxley, no qual ele fala qual é a finalidade da Unesco, para que a Unesco serve, que a Unesco ela quer a unificação da cultura, a hegemonia da cultura mundial. E a única forma que a Unesco entende que se consegue uma hegemonia da cultura de maneira mundial é através da educação, obviamente. Né? Então, não sei se vocês já fizeram, eu já fiz. Alguns cursos, seminários, simpósios promovidos pela Unesco. E a Unesco tem feito simpósios e seminários aqui no Brasil, já há algum tempo, sobre sexualidade infantil. Porque para a Unesco e para quem trabalha com a Unesco, é extremamente natural um professor ir falar de sexo com uma criança. Bom, então nós temos aqui, teve um seminário da Unesco aqui no Brasil, em São Paulo. Outros, né, eles fizeram em Brasília, tem um que eles fizeram lá em Brasília, sobre orientação, educação, sexualidade para o Brasil. Esse é o documento, tem em PDF. No site da Unesco tem uma área só de documentos e todos eles podem ser baixados. Eu fiz o download do próprio site da Unesco, então esse é um documento público. Nesse documento, a Unesco, é um relatório, todo o congresso, todo o simpósio que eles fazem, criam um relatório, gera-se um relatório. Nesse relatório, eles simplesmente deixaram claríssima qual era a posição e como que os professores, porque aqui era a formação de professor, como que os professores da educação infantil tinham de trabalhar as questões de gênero e sexualidade dentro de sala de aula. A Unesco, viu, gente? Não é ninguém que está aqui com você, não. Olha, esse aqui professor queria acompanhar o seu trabalho. Não é nada disso.
É um órgão que existe para fazer uma hegemonia cultural. Lembra que eu falei que a escola era a melhor forma de fazer isso? Pois então, eles vão fazer, eles estão fazendo. Por que eu estou falando disso? Porque em 2013 houve a discussão do Plano Nacional de Educação e numa batalha duríssima, a população brasileira ganhou e foi-se retirada a menção a gênero do Plano Nacional de Educação. Foi tratado no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, e as votações mostraram para a gente como que a população mobilizada e engajada consegue fazer o que quiser. E fez, né? E fez. Pessoas que iam a Brasília, pessoas que ligavam, que mandavam e-mail, que estavam em contato com seus parlamentares, e aconteceu, acabou o gênero no Plano Nacional de Educação. Entretanto, há um documento, ele chama Gênero e Educação, ele também está disponível na internet, no qual algumas entidades, a CONAI, né, são as Conferências Nacionais de Educação. Eu mencionei a CONAI na palestra de manhã, e a CONAI, ela inclusive, ela se apresenta como uma organização em profunda harmonia com a participação popular. Entretanto, quem faz parte da CONAI são representantes de ONGs. Na maioria das vezes, são essas pessoas que estão decidindo a vida da educação no país. Pode ter um ou outro que não seja? Claro que pode, mas o difícil é a gente achar. Bom, o que foi feito? O Plano Nacional de Educação foi aprovado sem gênero. Entretanto, a CONAI fez, junto com a Unesco, na verdade, a conferência promovida pela Unesco, colocou as ONGs em contato, e saiu um texto. Esse texto, assinado por todas essas ONGs, orientado pela Unesco, foi veiculado pelo Fórum Nacional de Educação. E esse texto foi o texto delimitador, foi o texto que colocou nos planos estaduais e municipais de educação de volta o gênero. Isso são eles dizendo, né? Isso daqui foram eles mesmos que disseram. Eles colocam aqui numa determinada parte do texto. Então, eles disseram assim, olha só, o documento final do PNE foi votado em 24 de junho de 2014, permanecendo a redação genérica. Com o PNE aprovado, a Regis, que é uma organização, preparou-se para participar da CONAI 2014 e para incidir nas plenárias referentes aos eixos 2, Educação e Diversidade, Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos. E aí eles colocam todos os outros eixos que eles foram colocar, que eles foram pedir para que se colocasse. E no final dessa conferência é feito um documento para registrar tudo aquilo que foi falado e colocado como prioridade. E aí eles dizem aqui, o documento ao final dessa conferência foi assinado no dia 19 de novembro de 2014 pelas seguintes instituições: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de Estudos de Relações de Trabalhos e Desigualdades, Centro Paranaense de Cidadania, Comissão Articuladora dos Professores Indígenas do Estado do Amazonas, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Cidadania, Orgulho, Respeito, Solidariedade e Amor, Ecos, Comunicação e Sexualidade, Coordenadora da Rede de Educação, Gênero e Sexualidade, Regis, Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, Fórum Baiano de Educação Infantil, e aí um que eu gostaria muito de falar, que é o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, que é uma ONG que a gente já conhece muito bem aí ao longo dos anos.
Aí, o que ela diz? Que esse documento, com veiculação pelo Fórum Nacional de Educação, cumpre o papel fundamental de referência para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais de educação. Tudo orientado pelos seminários da Unesco, dentro da CONAI. Volto a falar, então, é por acaso que essas coisas chegam até a gente? A Unesco, desde 2004, é responsável pelo programa Criança Esperança na Globo. Era o Unicef, e em 2004 passou a ser a Unesco. E aí, esse ano, a gente teve uma Criança Esperança cheia de diversidade, não foi isso? Né? Pois bem, essa era a nossa segunda coisa. Nada vem por acaso, está tudo aí muito bem orquestrado para fazer você de bobo. E achar que você é super descolado, olha que professor antenado, olha que pai legal, gente. Olha, deixa tudo, pai moderno, pode tudo. Ah, não é nada. Está sendo manipulado como todos nós estávamos. Né? Essa é a verdade. A última coisa que eu quero falar é sobre as bases. A gente tem o problema da estrutura da base, ela por si só já é um problema tremendo. E a gente tem o eixo no qual ela se firma, que é na negação de um conhecimento teórico, de um conhecimento voltado para a verdade. E aí nós temos o conteúdo em si, que então eu quero falar só de 4. São as 4 que eu gostaria de falar. Na página 159 da Base Nacional Curricular, estabelece que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Artes. Aula de artes. Eu vou repetir, artes. Problematizar questões de gênero e corpo. Aula de artes. Na página 165 da base, volta a dizer que o professor de artes deve refletir sobre as experiências pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos. Quando a gente fala que a desconstrução da linguagem está aplicada a tudo isso, as pessoas acham que a gente é exagerado ou que a gente é alienado. Um exemplo prático: desde os anos 90, não se fala mais em aborto se alguém quer convencer as pessoas, mas se fala em saúde sexual e reprodutiva. Não é bonito? Ou muda, às vezes pode mudar. Vamos falar de planejamento familiar. É a linguagem ditando a guerra agora. Você não está brigando com alguém que vai chegar aqui com uma arma na sua cabeça e falar nada. Está brigando com alguém que entende que para desconstruir as coisas ele leva tudo no plano da linguagem. E se ele ir mudando a linguagem, ele consegue convencer as pessoas. É por isso que ninguém chega na sua casa, ninguém chega na reunião de pais e diz assim: nós vamos trabalhar dentro da sala de aula desconstruindo a identidade do seu filho. Ninguém fala isso. Mas vamos trabalhar, pais, com muito cuidado, diversidade, respeito e inclusão. Pronto. Pronto. Então a gente precisa ter cuidado com a linguagem. Pois bem, vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Professor de artes. Porque já tem muito tempo, não é? Para ensinar todas as linhas, né? Não tem. Você vai ensinar o impressionismo, vai ensinar cubismo, dadaísmo. Tem tempo para tudo, não tem? Tem. Tá, olha só. E aí eles ainda querem tirar. Na página 305, a base estabelece que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. Na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. Porque eu já estou com tanto tempo a gente consegue falar de verbo, sujeito e predicado, não é? De todas as classes gramaticais.
Comigo é tudo na norma. Né? Não tem tempo? Tem. Além disso, a gente vai ter que falar de questões de gênero. Porque não é só falar. Na base estabelece que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. Ah, Andréia, mas essa base aí, ó, são só 60%, então não tem problema. Os outros 40%, se sobreviver. Na página 351, estabelece que o professor de História coloca em destaque as temáticas voltadas para a questão de gênero. O professor de História. A Joan Scott, ela trabalha também nessa área. E na Califórnia, tem uma legislação em vigor que trabalha exatamente dessa maneira. É uma reescrita da história. Então, todas as escolas tiveram de se adequar a isso. Foi uma reescrita da história a partir da perspectiva de gênero. Como que é isso, Andréia? É assim, quem que assinou a Constituição Americana? Ah, mas você sabia que ele era homossexual? Então, é preciso dar um lugar especial para este homem, porque ele foi relegado por causa porque ele era homossexual. Então, é uma reescrita mesmo da história, para colocar num lugar de destaque as questões de gênero. Como eu disse, a base ela não é inovadora. Já tem muita gente fazendo isso, né? É só a última. A página 378, a base estabelece que o professor de História trabalha em aula questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminista, mostrando as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil do século XX. Não precisa, porque, né, tá lá atrás e a gente... Perfeito, perfeito. Isso daqui eram alguns temas. A base tem 19 citações, menções a gênero, e todas elas de maneira a elevar a importância de gênero e extraindo daquilo que realmente precisa. Mas a gente falou que a base ela está num eixo de competências. Se é competência, é aquilo que é para fazer. A última coisa para a gente terminar é o seguinte. Em duas conferências, uma conferência sobre população e outra sobre a mulher, no Cairo e em Pequim, foram as conferências utilizadas pelas ONGs para aparelharem a ONU e colocarem a sua agenda neste órgão. E aconteceu que o seguinte, na Conferência da Mulher, eles colocaram a palavra gênero e se recusaram a definir o que era gênero. Ninguém quis conceituar. Ninguém quis. A sorte é que tinham algumas pessoas espertas, mas por que está gênero? Não, é sinônimo de sexo. Não, então coloca sexo, por que não pode colocar sexo? Que... Né? Não definiram o que era gênero. A história é longa, não vai dar para contar aqui. Mas as bases repetem isso que aconteceu lá na Conferência da Mulher. Coloca aqui diversidade de gênero, coloca aqui questões de gênero, mas não se define o que é gênero. Dando a impressão, dando a entender que é sexo. Quando, na verdade, nós vamos ler os teóricos, a gente vê tudo aquilo ali. E, mais uma vez, a gente está sendo enganado. Mais uma vez, é na educação que eles entenderam que vão fazer o samba do crioulo doido. Então, para a gente terminar, infelizmente, um dia é muito pouco para que a gente fale todas as questões, tudo que tem envolvido e de como essas pessoas têm investido muito dinheiro. Não se enganem, tá? Ninguém está ali fazendo isso porque é bonzinho e voluntário, a não ser os militantes mais apaixonados. Mas, na verdade, essas ONGs, esses teóricos,
Então, tudo ganhando e muito bem para gastarem a vida destruindo, né, a identidade, destruindo a família. E aí é importante que a gente não esqueça de uma coisa. Vocês querem defender mesmo a mulher? Quer defender mesmo as minorias, os homossexuais? Querem defender mesmo os negros? Então defenda o indivíduo. Que ele sim é a menor minoria que uma sociedade tem. E essa coisa de coletivizar tudo está dando no que a gente está enxergando aí, esse monte de luta de classe, esse monte de gente se agredindo, e ninguém consegue formar uma relação decente com ninguém, porque fica todo mundo olhando para os estereótipos e ninguém entende de fato o indivíduo como tal. Fica todo mundo olhando como coletivos, e coletivos não dá identidade de ninguém. Quer defender a mulher? Quer defender? Defenda a pessoa, defenda a verdade. Tá bom? Muito obrigada. Antes de encerrar, acho que é importante fazer um comentário também, porque uma vez no evento, o pessoal imaginou que pelo fato de a gente discordar de gênero, que nós então discordamos do professor, né? Bom, nós somos professores aqui. Por quê? Eu falo sempre, sei que está sendo filmado, então falo com todo respeito, e em todos os lugares mesmo eu falo, sei do trabalho legítimo, da liberdade de trabalho de uma entidade que trabalha contra o gênero, que é chamada Escola Sem Partido. Nós não somos a Escola Sem Partido, e nem pensamos como Escola Sem Partido. Respeitamos, sabemos que o professor vinha à frente, tudo mais tal, sei que quer olhar a questão da família, do pai e da mãe, ok. Mas eu, pelo menos, falo por mim, discordo do seguinte: por conhecer professores no Brasil todo, saber como se deu a história de gênero, o que eu vi é que muita gente que recebeu capacitação de gênero e que talvez repasse adiante, estava imaginando que era uma coisa bem diferente. Então ele foi instrumentalizado. Não há que entre eles não existam ativistas, mas são muito poucos. O que eu via muitos professores que depois, entendendo melhor o que era a questão, deixavam de se trabalhar. Porque o problema não está, de fato, no professor em relação à questão de gênero. Ele é formado dentro de uma perspectiva, ele passa para ele um conteúdo, e por isso nós temos alguns problemas. Digo isso porque na nossa visão, família, professores, a escola devem caminhar juntos. O problema vem de cima, vem de uma estrutura, o Ministério da Educação, o SECAD, que prepara os materiais de gênero para os professores e dá várias capacitações. Ali está o problema, a existência daquilo que vem preparando muitos dos professores. Por que eu esclareço isso? Vamos falar, eles são contra, eles são da mesma linha e tudo mais. Não, a gente respeita mesmo, a escola sem partido e tal, tem a legitimidade de fazer o que quer fazer, mas não vejo que seja desse modo que nós vamos resolver os problemas de educação, uma questão da judicialização da educação. Já ali na ferro e fogo, porque na minha experiência com professores de gênero, o fato de ter argumentos sobre a questão de gênero, olha, eu entendo sobre esse assunto, a gente pode discutir. Ele percebeu que havia respeito para poder discutir o assunto. Então simplesmente chegar e meter um papel na cara dele, você não pode, isso aqui e tal, eu não convenci. E nunca foi muito a minha linha chegar num embate, berrar e falar alguma coisa. Não, se você consegue conversar, ótimo. Porque na experiência que eu já tive, que não é pouca, de muitos anos, de debate, inclusive quem é favorável a gênero, sempre foi qual? Nunca ouvi um único argumento sobre a questão de gênero. É só falar casuística. A gente fica enfiando o dedo em risco, falando. Eu sempre perguntei, de verdade, você pode me citar quais livros você estudou de gênero? Um professor em Rondonópolis foi numa palestra minha, no final, no período de perguntas, foi fazer um comentário. Não discorda por isso e tal. Falei, ok, professor, o senhor discorda do quê? Pode ser mais objetivo? Mas ele não falava absolutamente nada, ficou gravado. Rondonópolis é bem conhecido. Não, porque eu sou doutor em gênero. Eu falei, então fale alguma coisa sobre gênero pra gente. Eu não fiz doutorado em gênero, mas eu li os livros. É que eu não li os livros que você estudou. Eu falei, senhor, desculpe, eu estudei os livros que são o fundamento de gênero. Se o senhor tem doutorado em gênero, você deve ter lido esses livros.
O senhor tem mestrado, doutorado em gênero? Sim. O senhor não conhece tantos e tantos teóricos? Enfim, passou ridículo na frente de todo mundo, né, na cidade, no dia daquele momento que virou um debate ali. Eu digo isso por quê? Porque quando se faz isso, a pessoa só não quer que você estude o assunto. Estava aqui falando, ó, problemas de gênero, nunca me escuso falar assim, vai ler aquilo ali para você ver qual é o pensamento. Para você entender realmente o que eles estão pensando, o que querem fazer com isso daqui. Nunca tive receio. Muito pelo contrário, acho que as professoras, minhas professoras pensaram, não, eu nunca vai ler isso aqui. Estavam enganadas. Eu vou ler mesmo. É desconstrução, aí que eu vou ler. Porque eu quero realmente saber onde é que quer chegar com isso, porque tem uma criança na ponta. Essa é a questão. Tem um jovem na ponta e a gente precisa ver o que vai acontecer ali. Então, terminado esse esclarecimento, acho que é mais avançada a hora, a gente abre algumas questões e sugiro, então, para quem quer conhecer um pouco mais sobre gênero, já que foi muito rápido, um site, Rede Defesa da Família, tudo junto, rededefesadafamilia.com.br. Lá você vai ver um monte de vídeos. Lá também tem um documento chamado Agenda de Gênero, que conta um pouco dessa história lá em Pequim, como é que começou. Então, rededefesadafamilia.com.br, tá?